Bom dia, bom dia. A gente vai ter que fazer melhor do que isso, a gente vai passar o dia junto aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bem-vindos ao primeiro workshop sobre integridade e manutenção de ativos offshore da Sobena. Esse é o nosso último evento do ano. Foi um ano longo, a gente teve mais do que um evento por mês. Então foi uma maratona. Mas esse evento ele tem um diferencial. Ele está sendo transmitido ao vivo no YouTube pelo canal da Sobena, o Sobena TV. E a gente está, na verdade, testando um novo modelo, onde a gente vai ter, vai disponibilizar o conteúdo dos nossos workshops, seminários, congressos na internet, para que todo mundo possa assistir. Então, bom dia ao pessoal que está na internet também. E a gente continua tendo essa experiência presencial aqui de vocês, que é importante também para o network, quer dizer, a gente aqui vai ter tradução simultânea, quem quiser, a gente vai ter várias palestras em outras línguas, em inglês, talvez norueguês, não sei, mas aí a gente tem a tradução simultânea aqui, a gente vai ter também almoço, coffee breaks, quer dizer, tudo para alavancar e ajudar no networking, na troca de informações, que acho que essa é a ideia dos seminários da Sobena. Esse é o papel da Sobena. A Sobena existe há mais de 50 anos. Ela proporciona o maior congresso de engenharia naval da América Latina, que já está na sua 27ª edição, a gente teve agora. E a Sobena, o papel dela é justamente fomentar o debate sobre tecnologia e inovação ligada à engenharia no setor naval. Estou falando dessa forma porque ela não é uma sociedade de engenheiros navais, ela é uma sociedade de engenharia naval. Os membros são todos voluntários, quer dizer, eles têm outros empregos e se dedicam, quando podem, à Sobena. E não tem só engenheiro naval lá, tem engenheiro mecânico, engenheiro civil, economistas. E eu estou fazendo isso porque é um apelo para vocês não só serem sócios, mas também participarem da organização desses eventos. Então, esse novo modelo que a gente vai começar agora de passar a transmitir pelo Sobena TV, ele vai ajudar muita gente na nossa missão, que é de difundir o debate. E isso só foi possível, aliás, o evento inteiro, tudo isso só é possível graças ao nosso patrocinador. Então, eu queria agradecer muito a ProSafe, porque ela acreditou no evento e a visão da ProSafe, entre os valores da ProSafe, de você difundir o conhecimento, de ter qualidade no que faz, está muito ligada com o que a Sobena acredita também. Então, não podia deixar de mencionar o nosso patrocinador ProSafe e também o apoio da COP UFRJ, que ajudou a gente aqui na elaboração dos painéis. A gente, ao longo desse dia, a gente vai ter vários debates interessantes, vai estar aberto as perguntas também, mas aí depois a gente tem os coffee breaks, onde a gente pode trocar mais informação. O coffee break patrocinado pela Tecnoil, então também queria agradecer muito a Tecnoil. E depois a gente também tem o almoço patrocinado pela ProSafe, o almoço está incluso aqui, que é, de novo, para forçar todo mundo a ficar junto e trocar informações. Por último, eu queria agradecer, não posso deixar de mencionar a pessoa que teve a ideia disso, queria agradecer ao André por ter essa sacada genial. Acho que é assim que as coisas começam. Esse é o nosso primeiro workshop, mas eu posso dizer para vocês que, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, também algumas pessoas na Sobena tiveram a ideia de fazer o seminário de meio ambiente. E quando ninguém discutia meio ambiente, a gente já vai para o 10º seminário de meio ambiente. A gente já está indo para o 3º seminário de descomissionamento de plataformas. Então, eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos, mas fica aqui o desafio que a gente faz sempre. Aliás, eu nem me apresentei, Eu sou o Luiz, sou o presidente da Sobena, também um dos voluntários lá. Para mim, fica sempre o desafio que eu faço na abertura dos nossos eventos. Só tem uma coisa que eu peço, é que no final do dia a gente saia melhor do que a gente começou aqui. Então, está lançado o desafio, um excelente evento para vocês, um bom dia. Vamos lá?
Eu vou convidar, então, para o primeiro painel, o nosso moderador, que também é um dos nossos voluntários da Sobena aqui, Ronald Carreteiro. Por favor, Ronald, passo para você o microfone. Então, bom dia a todos. Né? E vamos iniciar logo, sem muita delonga, o nosso primeiro painel, que é a visão do mercado e do regulador. Nós vamos ter, inicialmente, a palestra da Petrobras, da qual eu já convido o Fanara para vir aqui tomar. Depois teremos uma apresentação da Rystad Energy sobre um painel que ele vai Brazilian Activity Boom in Mature and New Fields. Depois teremos a visão da ANP, que é a visão do regulador, e está aqui o Tiago, que vai fechar esse primeiro painel. Então, vamos passar a palavra à Petrobras, por favor. Você fica à vontade, se quiser ficar em pé. Tá ok. Bom dia a todos. Meu nome é Fanara, agradeço aqui o convite da Sobena, né, para participar desse painel. Estou vendo algumas pessoas já, algumas conhecidas, outras nem tanto. Depois a gente vai ter a oportunidade de conversar. Então, eu trabalhei um pouco não, bastante tempo na Bacia de Campos. Então, o que eu vou contar aqui, que me foi pedido para falar um pouco da história da manutenção industrial nas plataformas, né? E isso tem um pouco a ver com a minha experiência. Preparei uma pequena apresentação. E vai constar também alguns desafios, né, atuais e futuros que a gente enxerga para esse tema, né, da integridade e da manutenção. Então, vamos lá. Do meio, né? Fazer aqui um breve histórico, a gente falar um pouco de alguns conceitos de manutenção e integridade, obrigado, né? Falar um pouco da evolução da manutenção, o que a gente tem feito, para onde a gente está caminhando, e os próximos passos, os desafios que o pré-sal, né, que o mercado, que a sociedade tem nos colocado, né? Basicamente é isso que consta a palestra. A gente dividiu aqui a história da Bacia de Campos, né, em 4 grandes ciclos, né. Um primeiro ciclo iniciou-se a produção em 77, no campo de Enxova, com aquelas plataformas semi-submersíveis, né, uma lâmina d'água de 100 e poucos metros, também, logo depois, com as plataformas fixas, né, de primeira geração, vamos colocar assim. E nessa época a Petrobras, né, a gente não conhecia muito de manutenção de plataformas, né? Estou fazendo uma retrospectiva que vai mais ou menos com a minha experiência, a minha chegada lá na Bacia de Campos, que foi por volta de 85. A gente usava muito extensamente, intensamente, os planos de manutenção com base em preventiva. Dependíamos muito de fabricantes, né? E esse quadro, depois ele foi mudando, né? A gente capacitou nossas equipes, capacitou nosso corpo de engenharia, né? Os fornecedores, prestadores de serviço, eles também foram se capacitando, conhecendo os equipamentos, e as coisas mudaram um pouco quando a gente chegou no segundo ciclo, né? Que aí a gente já pode falar de Marlin, semi-submersíveis maiores, projetadas para tal, né? Naquele começo elas não eram projetadas para produção, né? Eram unidades de perfuração que recebiam plantas, né? Bom, nesse segundo ciclo a lâmina d'água já era maior, os sistemas mais complexos, a gente já também teve os FPSOs, né? Começando com os FPSOs, né? Em Marlin, com SS, né? Já houveram mudanças, né? A gente já teve que mudar nossas estratégias de manutenção, né?
continuar capacitando pessoas. E o terceiro ciclo, vamos colocar assim, os empreendimentos da ORI em Roncador, com lâmina d'água maiores, né, com uma grande presença também de FPSOs, né, mais complexos, plantas maiores, né, POBs maiores. Né, e tivemos aí também alguns grandes problemas de integridade, vamos colocar assim, nessa época, um pouquinho mais para frente. E agora a gente tem um ciclo onde iniciamos com a produção do pré-sal, que é o que a gente está até hoje, mas ainda temos desafios, mais desafios relacionados a custo de energia, competição com outras fontes, né, e custos do nosso produto, né. E lâminas d'água cada vez maiores, né. Isso aqui é uma ilustração, né, que a gente foi aumentando as lâminas d'água, migrando de plataformas semissubmersíveis para FPSOs, que nos parece que continuará sendo o tom, mas não paramos ali em 2003, em Roncador, né, com aqueles recordes de lâminas d'água, aumentamos isso daí, né, e com isso, vamos colocar assim, chegamos no ciclo atual, alguma coisa eu já repeti aqui, mas vale para eu manter um roteiro, né? Temos complexidade nas plantas, né? Com presença de CO2 e H2S, que são contaminantes que nos exigem mais capacidade de treinamento, gestão, de processos, né? A distância da costa é também uma questão logística importantíssima. As pressões são mais altas, isso quer dizer maiores riscos para a segurança das pessoas, para o meio ambiente, para o negócio, sem dúvida, né? A regulação mais rígida, que é uma tendência mundial, e ela está aí e ponto, e a gente tem que atendê-la, e além de atendê-la, a gente tem que ser lucrativo, né? E eficiente, com menores custos, isso aí também não tem dúvida, senão a gente vai ser atropelado pelos outros concorrentes que não são só mais da indústria do petróleo, então o nosso cenário é muito desafiador, né? Agora tem outros concorrentes aí produzindo energia eólica, solar, etc. Então, os requisitos de segurança são cada vez mais rígidos, eu já falei, não tem como não ser, a sociedade não quer acidentes, nem com pessoas, nem com o meio ambiente, nem com suas instalações. Buscar a eficiência, também já falei, é importantíssimo, não tem outro jeito. Ainda tem a questão da redução do preço de petróleo, né, que parece que está num patamar, né, hoje, né, e esse patamar, ele por vezes ele cai, e é mais um desafio para a gente. E tecnologia. Tecnologia é uma coisa que nos ajuda a competir com esse cenário todo, né, a atuar nesse cenário todo, manter a empresa atuante, gerando emprego, gerando lucro, mas a gente precisa aportar tecnologia para melhorar nossos métodos de trabalho e processo. Essa é uma questão chave. Eu acho que sem ela a gente não sobrevive. E, às vezes, a gente é um pouco lento para fazer essas mudanças. Às vezes, a gente é a indústria do petróleo, né? Não só a Petrobras. E a gente precisa ser mais rápido para aportar mudanças de tecnologia, de métodos, porque isso já não é só mais bonitinho, eu acho que isso é uma questão de sobrevivência. Bom, aí vamos falar um pouco, isso aí foi só para dar um contexto geral, agora vamos falar um pouco sobre manutenção e gestão de ativos, né? Então, isso também se confunde, as missões, as visões da manutenção e da moderna gestão de ativos, elas também têm que atender aquele contexto todo, atender aquelas, vamos dizer, premissas do mercado, da sociedade, dos órgãos reguladores, né? Então, os ativos eles devem estar disponíveis quando requeridos. O que quer dizer isso? Eles têm que ter
elevada confiabilidade, disponibilidade e estar seguros para operar. Isso é ponto-chave, né? Os custos têm que ser otimizados. Isso não pode ser a qualquer custo. E as equipes têm que estar dimensionadas e capacitadas para fazer isso, né? Então, melhores práticas de manutenção e confiabilidade é essencial, né? Recebemos uma consultoria recente da Solomon, fez um benchmarking das nossas instalações, reforçou isso tudo aí que a gente está falando, né? Que é basicamente o que eles disseram lá nos relatórios, né? Tentando resumir, né? Acho que eu já falei um pouco dos grandes chaves desse triângulo, né? Aí no meio está o ativo, né? O ativo tem que ser rentável, tem que estar conforme, não tinha usado a palavra conformidade, mas tem que estar conforme com as legislações. Isso é uma chave para uma empresa que quer fazer negócios de uma forma ética, o cumprimento da legislação e segurança. Segurança e integridade das nossas instalações. O segredo é balancear isso aí tudo, né? Para que a gente tenha disponibilidade, eficiência produtiva, seja confiável, tenhamos manutenção eficaz, né? E com o controle dos nossos processos e os riscos também. Gerir os riscos, né? Que é muito importante. Indo um pouco mais no detalhe sobre o papel da manutenção, né, na gestão de ativos, né? Então, vocês já devem ter ouvido ou visto, né, sobre camadas de proteção de uma instalação, né? Uma visão mais moderna e específica do gerenciamento de risco, né? E a base disso daí é o seguinte: você tem uma série de camadas de proteção. Essas camadas impedem a sequência de um acidente, né? O modelinho do queijo suíço nos ajuda a entender isso, né? Então, quanto menos falhas nas camadas de projeto, de controle de processo, de intertravamento de segurança, né? De proteção física, por exemplo, né? Assegurar a confiabilidade e disponibilidade das PSVs, né? Então, são temas que a gente tem que manter na nossa pauta. Além de manter na nossa pauta, tem que estar nos nossos procedimentos priorizados, né? E a gente tem que ter controle de processo sobre isso, né? Porque é isso aí que vai evitar acidentes maiores. Disso aí a gente não tem dúvida, né? Agora, o quão a gente é mais eficiente, né, e usa melhores métodos para cumprir essa tarefa da manutenção, né? Além disso, tem que manter os equipamentos da planta disponíveis e confiáveis para produzir, né? Então, já falei alguma coisa aqui de qualidade e adequação do projeto, né? A garantia da contenção de fluidos e das energias, né? Que é um ponto crucial nas novas plataformas do pré-sal, não temos dúvida disso, né? Manter a integridade dos sistemas de controle e intertravamento, que são eles uma parte-chave da proteção da nossa planta e da contenção de eventos maiores, né? Confiabilidade dos sistemas de alívio, já comentei. Disponibilidade dos sistemas de contenção. Então, diques de contenção e detetores de fogo e gás são 2 exemplos, mas são coisas, existem outros. Esses são importantíssimos, né? Resposta à emergência e sistemas de evacuação, resposta e abandono são parte disso aí, mas são momentos onde o evento já ocorreu. Então, tem que estar disponíveis, prontos quando a gente precisar, mas o ideal é que a gente não tenha progressão de eventos até que você use esses recursos, né? O ideal é a gente atuar antes, nas outras barreiras, né? Por isso que é importante as barreiras estarem confiáveis e disponíveis e a gente fazer uma gestão adequada disso, né? Uma oportunidade, não estou falando só de segurança, a gente está misturando as coisas, mas uma oportunidade grande que nós percebemos
para aumentar a disponibilidade produtiva vem de algumas análises, estudos e métodos já praticados há algum tempo pela indústria aeronáutica, né, e nuclear também, né. Então, a gente já percebeu que manutenções preventivas são adotadas na maioria dos equipamentos, seguindo apenas recomendações do fabricante sem uma análise crítica. Então, esse é um ponto que outras operadoras, muitas outras, já despertaram, já perceberam que esse é um senso, vamos dizer assim, comum e errôneo, que os equipamentos seguem aquela curva teórica da banheira, né, para a taxa de falhas, mas isso não ocorre na prática. Então, a gente tem diferentes padrões de falha, e se a gente se dedicar a estudar um pouco isso, né, como eles já estudaram, né, a gente pode, então, reduzir a intensidade do HH de planos de manutenção, torna a manutenção mais eficiente, de substituição desnecessária de componentes, indisponibilidade, intervenções em demasia que acabam levando a mais falhas. Então, isso daí a indústria aeronáutica já verificou. E eu tenho um dado interessante, isso aqui é da United Airlines, né? 11% dos componentes eles podem se beneficiar de manutenções preventivas. É mais ou menos aquilo que eu falei no outro slide com números, né? E esse padrão ele se repete para a indústria nuclear, né? Ou seja, a gente não tem uma idade certa para os equipamentos falharem e não cabe manutenção preventiva. O mais adequado é fazer monitoração da condição, que é um tópico, e isso é um gancho para eu pular para o outro tema, né? Nos parece não, né? É certo que, por essas experiências e por algumas nossas também, que monitoração da condição é melhor, mais barato, mais seguro do que fazer preventiva intensa e com grande aporte de recursos de pessoas, né? Então, monitorar a condição é a saída para isso daí, né? Você vai se antever as falhas, né? Você vai ter que usar sistemas de monitoramento, vai investir em tecnologia, com isso você se antecipa as falhas, né? Para a segurança excelente, para a integridade excelente, para a disponibilidade excelente. Então, utilizar os métodos que privilegiam a análise dos modos de falha, para depois você montar os planos, né? A gente já viu outras operadoras fazerem de forma semelhante, tem já na Petrobras várias experiências, já vimos que dá bons resultados, muito bons resultados, e agora a gente quer estender isso para uma grande quantidade de unidades, né? Aí o que eu estava falando sobre monitoramento da condição, esse é um gráfico de livros, mas ele ilustra bem, né? É a tal da curva condição por idade, né? Quanto mais você atua antes da falha, né, que é a quebra, você gasta muito menos recursos em quantidade. Olhem que o HH é bem pequeno, para você fazer atividades do tipo ronda, checklist, termografia, né, do que depois, quando você está na fase de quebra, que aí o HH pula para 10. Então, é uma relação de 1 para 10, né? Vamos colocar assim. E você pode não ter controle no final. Você pode ter falhas, vamos dizer, abruptas, né, que te leva a eventos, vamos dizer, catastróficos sem controle. Então, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de confiabilidade e disponibilidade, do ponto de vista da segurança, é melhor você fazer monitoração da condição e, lógico, preventiva onde caiba. Mas tem que identificar isso, né? Quais são os itens, quais são os modos de falha, quais são as frequências que você vai usar para conseguir isso daí. Opa, voltei para o slide. Tá, isso aqui é uma figura também de uma consultora, mas é só para ilustrar onde estamos e onde queremos chegar. A gente quer evoluir
etapas, vamos dizer assim, se você for classificar como é que é a sua gestão de ativos, né? Aí já não estou mais falando de gestão só da manutenção, isso aí é de gestão de ativos, né? É uma forma de você classificar o quão reativo ou empresarial está a sua gestão de ativos, né? Se você está numa etapa onde você está classificado como reativo, você apenas corrige falhas, né? E para esse contexto atual, isso não é mais suficiente. Então, a sua manutenção ela tem que estar integrada na gestão do ativo para ela contribuir com integridade, com as operações, com sustentabilidade, aí estou indo para o outro extremo, do negócio, né? Não é mais só fazer manutenção. Não é mais só fazer manutenção preditiva, é muito mais do que isso. É eliminar falhas, defeitos, né? Melhorar a confiabilidade, né? E ainda tem um passo além, que é melhorar a própria questão empresarial, né? Então, onde a gente está no meio disso? Onde a gente quer estar? Então, esses são os desafios para a manutenção, né? Se a gente for fazer uma análise lá da Petrobras e de outras empresas, a gente não está nesse lado reativo, a gente já passou disso, mas a gente também não chegou lá do outro lado, né, onde a gente contribui efetivamente para o negócio. Então, ainda temos espaço, eu diria que a gente está nesse meio aí, né, e vai mudar de acordo com instalações, unidades de operação, mas o fato é que o norte é aquele lá, né? E aí agora falando um pouco de tecnologia, né? A gente precisa de softwares, aplicativos, né? Eu não diria nem softwares, eu acho que software é pouco, né? Eu acho que isso daí são plataformas para gerir ativos. Essas plataformas têm múltiplas aplicações. Além de múltiplas aplicações, elas existem várias aí no mercado, mas nos parece que esse também é uma tendência. A gente precisa de ferramentas de grande porte para usar os nossos bancos de dados, né? Nosso banco de dados é o SAP, mas ele não dispõe desse tipo de ferramenta de análise, de busca de dados, né? Ele também não. A gente precisa evoluir para esse tipo de plataforma, né, que pode agregar múltiplas aplicações, softwares, sites, né, utilizar a inteligência artificial para avaliar dados e se antecipar às falhas, né. Isso também é uma aplicação no monitoramento da condição. Então, a gente precisa evoluir para esse tipo de plataforma para nos auxiliar naquela tarefa, porque com os atuais sistemas que gerem a manutenção, a gente acha que não é possível. Então, isso já é uma tendência do mercado, empresas vêm utilizando, e não vemos como não caminhar para esse ponto aí, que é o uso dessas plataformas ditas inteligentes, com multicapacidade de absorver aplicações e integração com sistemas que supervisionam a planta de operação, e também com os nossos bancos de dados, sejam de materiais, de RH e de manutenção. Mais um pouco de tecnologia. Então, a gente já vem utilizando rotas de monitoramento para rotinas de manutenção e inspeção a bordo. Já conseguimos integrar isso com o SAP, temos isso em unidades terrestres e marítimas. Temos agora já um robô em piloto já funcionando com um teste na P35. Então, isso não tem volta, a gente precisa cada vez mais. Minha agonia é simplesmente fazer isso mais rápido e de forma mais extensiva. Eu acho que aí a gente tem um campo grande para melhorar. Mas, pelo que eu já falei anteriormente, não tem como não usar tecnologia para melhorar a eficiência dos nossos ativos e das nossas operações. Aí, falando de processo, né? O bom e velho ciclo do PDCA. Então, melhorar os processos é fundamental. Não basta só tecnologia, nem pessoas
é um triângulo, né? Pessoas bem treinadas, capacitadas, processos bem definidos, claros, com auditoria constante para melhorá-los, né? E os recursos tecnológicos, plataformas, etc. Então, esse tripé, não dá para fugir dele, né? E a gente tem espaço grande para melhorar processo, né? Desenvolvemos uma metodologia para análise dos nossos processos de inspeção e manutenção. A metodologia foi testada, aprovada, já tem uns 3 a 4 anos que a gente vem praticando ela internamente, e submetemos uma consultoria externa que faz solo, fez avaliação, e eu acho que é o caminho que a gente tem para ir melhorando continuamente, né? Então, esse é uma outra parte do tripé que não pode faltar. Só tecnologia, se não olhar para as pessoas, e se não olhar para isso daí, a gente não consegue ter sucesso. Isso aí é um resumo, né, do que tudo que eu falei. Eu devo ter falado tudo isso daí, né? Pelo menos de forma resumida, eu acho que eu comentei de cultura. No cultura e competência eu não comentei, mas eu falei de pessoas, né? E aí esse é um mote que a gente precisa trabalhar fortemente, né? Porque nem sempre essa cultura vamos dizer, da confiabilidade e da eficácia, ela está permeada na empresa, numa empresa de grande porte. Isso não é fácil de fazer e de mudar, mas é um ponto chave: pessoas, cultura e competência. Os sistemas, eu já falei bem, já explorei. Processos e metodologias também são chaves, mas nenhum desses, o recado é o seguinte: nenhum desses sozinho resolve o nosso problema. Os 3 têm que estar bem integrados, bem balanceados, e tem que ter governança, né, nesses 3 itens, vamos dizer, 3 grandes itens, elementos, né, da nossa gestão de ativos, né. E, no mais, é isso. Muito obrigado. Please, Lars, come here. Okay, thank you. Thank you everyone for coming, and thank you Sabina and ProSafe and Technoil for inviting us here and setting this up. So my name is Lars Lisdal. I work for a company called Rystad Energy. So I will talk a little bit about us and what we think about the market in Brazil. Not so much on the global market. I have one side on that, on the oil price, which is maybe interesting. But yeah, so my background is actually, I'm a naval architect as well, so feel kind of at home here from abroad. So I've spent 6 years in Rystad Energy, and before that in Statoil and Aker Solutions. So I also experienced from the industry, working in New York lately, and also Houston before that. So quite some experience in FPSO installation and work. There we go. So Rystad Energy is a data-oriented company. So what we have is this map illustrating. So we have a database with all the world's 25,000 producing fields today, and another 40,000 fields that have been found but not producing yet, exploration licenses, and open areas that have not been licensed for exploration. So every single dot or bubble on this map is one field, oil and gas upstream field. So you see this is showing the resources. So a big bubble means there's a lot of oil and gas there, and you see it's Brazil, US, Canada, Middle East, and China. Those are the big bubbles. So with this data background or sort of baseline, we can do any kind of forecasting of oilfield service demand. For instance, offshore rigs,
how many FPSOs are needed, how much maintenance is needed, how many work hours, everything. So I'll show you some of the things that we do with this kind of as a background. Just a little bit on the company. We were established in 2004, and we are now 180 employees. In Rio de Janeiro, we have 2 employees now. We have one guy called Kjetil Solbrekke, who used to work for us, but he's still kind of our agent. He started his own oil company. I'll come back to that. So we offer consulting, which I do, which are tailor-made reports, exactly what the client wants, for financial companies, for the industry, for governments, everyone on kind of market outlook, due diligence processes, those kinds of things. We have databases, like the map I showed you. You can subscribe to these databases, and you can get all the data yourself and massage it and think what you see. And then we have analytics, which are off-the-shelf reports, so you can subscribe to reports that come to you, which are finished, tailor-made, or different market reports that are off-the-shelf, so they're ready. But that's also on offer. So I'm going to talk about three things today. So of course, if you're going to talk about Brazil, you have to mention Petrobras. So I'll show you some of our thoughts around the financials. And also the international companies that are moving into Brazil is also very important. Point 2 here, we see an uptick or an increase in new field developments, especially in Brazil. So I'll talk about that. And also we expect maintenance activity to increase, which I guess is in line with José's presentation earlier. But I just have one question or one comment. So please do not take any pictures of these slides. This is kind of what pays my salary. So I don't want anybody to kind of steal my material. So first things first. So what's going on kind of globally and the financials? So I guess you all know this. This is the Brent oil price, the benchmark for the oil prices globally, which has had a nightmare down in 2015-16, down to $28 per barrel. And we saw a very strong surge back up, and in 2018 we've been from $60 per barrel to $85 per barrel, and now with the flush down to $60 per barrel again today. So we forecast these prices as well. And our expectation for 2018 was $75 per barrel on average for the whole year. And you look, as you see, it's about that level now on average for 2018, around $75 per barrel. We expect the same level next year, $75. We think today's prices are too low. It will come back up, of course, dependent on if OPEC will regulate the market or not. They could choose to flood the market again. We don't think that that's a likely outcome. And then we see a strong demand and an oil price to $80 in 2020. And then we have the problem with the whole industry is the U.S. shale, the U.S. onshore oil production, and gas as well, is basically killing more and more and more of other offshore and onshore production. It's basically killed oil sands, and it's working its way into offshore as well. So about 10 million barrels per day of production has shale stolen from offshore and onshore. That did not exist in 2010. So it's been a dramatic revolution. And in 2021 and 22, we are seeing some signs now that the shale will oversupply the market. So we expect prices to go down a little bit in 21, but we expect a $60 to $80 range in this time frame. But what is good about this is offshore and Brazilian fields in particular have generally low break-evens because of the very strong downturn that we've had. So they are well positioned in this time period to increase activity and to be developed. I'll come back to everything. So first things first, Petrobras operational free cash flow. So how much money do they have on hand at any point in time? This is only the upstream part, not refineries and everything else. Of course, very, very poor times in 2016. But what the point now is in 2017 and 2018, oil prices are still high. The investments and activity has been deferred.
and still supplier costs like rigs, all kinds of oilfield services are still very low if you get new contracts. So that means that their operational free cash flow is incredibly high. It's higher than the peak years in 2011, 12, 13, 14 after the IPO. So they will have money to spend. And we are seeing this, these are estimates for their investments, so CapEx mostly. They're stepping up in 2019, so they had $10 billion last year or this year, stepping up to $15 billion by another 2 years. And that means increased activity, new FPSOs, more rigs, and I'll come back to all that. In addition to Petrobras, of course, you have to mention the international oil companies. So what Petrobras is doing, as I'm sure you all know, is that they're divesting many of their mature fields to international and private oil companies. So these are some examples in the map here of what Petrobras has put on sale in 2018 and what's been closed recently. So Equinor bought a 25% stake in Roncador, so a big kind of buying into it on a partnership agreement to increase production from Roncador. CNPC, a 20% stake in Marlim, and PetroRio, an 18% stake in the Frada field. And other deals that have not been signed but are kind of in the making. You have DBO Energy. This is my former colleague Kjetil Solbrekke. They're looking at the Piranema field. This is publicly available, so it's no big secret. Ouro Preto is interested in the Pampo Anchova field. Pardon my Portuguese. I will say it in English. The fields, I think. And then you have DEA, Ecopetrol, Cepsa, and Petronas all kind of interested in Tartagura and Esperarte Module 3 fields. So there's a strong push on also international oil companies in mature fields in Brazil. But in green fields in Brazil, it's even more. So the majors here, Total, Shell, Chevron, Exxon, they have the same operational free cash flow as Petrobras these days because of high oil prices relatively, still low oil service costs. They are flush with money. So where are they going to invest the money? Well, they can go into shale, especially the American majors. And they can also go into bigger oil offshore hubs. And Brazil is one of the best ones that they think of. Because, well, West Africa is also a big area, but I think the risk is even higher of working there than in Brazil. So you're seeing Equinor, Total, Keros is, of course, not international, but private, Shell, Chevron, Karoon, Exxon, everybody's stepping up. This is just development. There's also exploration in addition to this that they're investing in. So what does this imply for new field developments? So just showing the map here of Brazil. I don't know if this has a laser, does it? Yeah. So you know, you have Rio here. So what this map shows is all the fields that are currently producing. The brown ones are the ones that are producing. The yellow ones are the ones that have been sanctioned, so they've been green-lighted by the oil company. They will be producing soon, or within a few years. Those are the yellow ones, they have been sanctioned. And the green ones have not yet been sanctioned. They have not been approved for development, but the resources are there. So, as I'm sure you know, the Campos Basin, most fields are in the shallow water part, but it's going deeper and deeper into 2,000 meters, like Jose showed. And most fields have been developed. So the Santos Basin, which is more interesting, the pre-salt fields, deeper and deeper, 1,000, 2,000, 3,000 meters, you have more new fields. And this is where all the new developments are coming, the majority of the new developments. So on the production timeline, so how much oil is Brazil producing? It's been a tremendous story. It's absolutely incredible. So from 1970, it started before this, but let's start on 1970, 200,000 barrels per day, only onshore. Then you had the shelf or the shallow water part in Campos in the 90s and 2000s, boosting production significantly. And Jose mentioned this earlier. And then you have now Santos. So this has already happened. Look at this incredible growth in this last 3-4 years. So expecting this growth is not too is still relatively conservative. And these are named fields that have been found
Many of them have already been sanctioned for development. So unless you have a big kind of breakdown or a delay in the field development, and this is very likely to happen. So we expect 4 million barrels per day by 2025. But what this assumes is a decline in the Campos fields. So with increased maintenance efforts and oil recovery efforts, this could change. This is our current prediction. But with all of the private companies coming into the mature fields, they have an agenda to increase production, right, or at least reduce the decline. So this could be higher than what is shown there, and that would bring the top line higher as well. Excuse me. So also one slide on offshore rigs. So predominantly semi-submersibles and drill ships working in Brazil. The peak was around 80 rigs in 2013, and we are now down to around 25, so 22 rig years, 25 rigs working this year. And we do not see 80 rigs again in this time period. We don't expect that to happen. We don't expect that in anywhere globally. We don't expect the levels we see in 2013 in offshore rigs to be reached again by 2025. So that's not going to happen. And at the same time, you have way too many rigs today, a very strong oversupply. But Brazil is one place where demand is coming back up, and we expect almost a doubling of the number of rigs the next 4 years. And what the good thing is, it's development drilling mainly that is driving this uptick. So that means that it's rigs that are going to drill production wells on new fields. And those fields have relatively low break-evens, so even with a $60 oil price, most of this will happen anyway. Exploration, of course, is also coming up, but that is more sensitive to oil price volatility and fluctuations. So that could be reduced somewhat. But this is our latest forecast. What is a good sign is that exploration activity is actually turning. So Petrobras is drilling more exploration wells this year than last year, and also next year. So that is a very good sign, because the last thing you want to do is drill exploration wells. So when they're doing that, it's a sign that going forward they need to grow their production and reserve base, and they have a strong belief in the future. Then new FPSOs. We had previously around 4 to 5 FPSOs coming on stream, so this is by the production startup year per year. And we've had a bit of a lower activity in 2015, 16, and 17. Fields have been cancelled and delayed and such things. This is only the bigger ones. So going forward, we think so five FPSOs this year, and 2 to 6 to as much as 7 in this time period. And what's interesting, I think, is there's of course many of the pre-salt fields that Petrobras are developing, but there's also many small and big private fields, like Queiroz Atlanta field, Karoon Gas has Neon FPSO, Peregrino is a fixed platform for Equinor, and the Carcara as well. So there's a lot happening in the FPSO greenfield space as well on the private side. And then maybe the key topic for today here is increased maintenance that we expect. And this is, I'm glad it's in line with what Jose had as well. So we have a database with all the platforms, FPSOs, semi-submersible, everything globally. And this is just one quick kind of excerpt from that. So this is showing all the FPSOs and the production capacity installed by the different basins. But we have much more information than this. What this is showing is the average age is, of course, much higher in Campos. The units are, on average, 15 years old, while the Santos units are much fewer, but they're also only 4.5 years old. And also, the newer units are bigger on production and also bigger on the people on board. So they will probably need more maintenance going forward in the longer time frame. But before that, there's also a big part of the Campos fields that will need increased maintenance. And why is that? It's because the Campos production is declining, but you have more and more fields coming online. You're not shutting down any fields, or
very few fields are being shut down and removed. So you have, in the Campos fields, you have 24 fields older than 18 years. You have 15 fields, 8 to 17 years. And then you have the younger fields here. And there's new fields coming on stream. So you have a continuously increasing number of fields to maintain, which means that you have to increase the maintenance activity in total in Brazil. It's a very kind of strong message. What the ANP is doing is that they're enforcing strong incentives or putting in place strong incentives for operators to have proper plans for these mature fields and also royalty reductions on these fields. So that means that it will be more attractive to invest and to be active on these fields. And I've shown you a lot of data and a lot of kind of analysis, but we also talk to the industry, and we have a big network as well. So this is some quotes that we've talked to the industry lately. We're actually seeing, and you probably know this, several maintenance contracts have been awarded this year, and there's tenders out for maintenance, so that is a very strong sign, of course. Maintenance is increasing. There's some large tenders out for big accommodation work, and many people ask us this, and we don't have the answer either, but many people we talk to say that Petrobras will likely use this maintenance philosophy. I mean, it's more detailed than this, but what they've done kind of on the bigger modification and upgrade campaigns, it's every 3 years done a turnaround and a 5 to 6 months maintenance campaign. And on top of that is the preventive maintenance, of course, as well, or monitoring. So there's several companies that have told us that. And yes, this is also in line that Petrobras will use more preventive maintenance going forward. And last but not least, I just wanted to kind of show you our take on the maintenance market. So since we have every single field, we can stack an estimate for the maintenance of every single field, depending on its age, how many people are on board, how far is it from shore, what kind of condition is it in. And we can stack those on top of each other, and then we get a maintenance market. So the offshore spending on maintenance in Brazil, which did go down in the downturn, but not actually that much. Other markets are much lower than this. And in Norway, this looks much worse. There's much more decline in maintenance spending in Norway than in Brazil, which is very, very terrifying in Norway. But we expect $1 billion more per year to be spent on maintenance in the next 2 years. So a higher level. And of course, as more and more fields come into play, this will increase as well going forward, but depending on the service prices, of course. So that was me. Tiago, por favor. Agora, a visão da Agência Nacional do Petróleo. Muito bem-vindo. Okay. Which one is the laser? That one's laser, and that's the next. The next. All right. Thank you very much. Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Pires. Eu atualmente sou coordenador técnico de segurança operacional para plataformas de produção. E estou aqui hoje representando o Marcelo Mafra, que infelizmente não pôde vir, mas estou trazendo todos os recados que o Marcelo Mafra tinha na cabeça dele para passar para vocês, e algumas peculiaridades sobre plataforma de produção que eu trouxe, especialmente no tema do workshop de integridade, né? Então, gostei muito da apresentação de vocês anteriormente, parabéns. Vou tocar, acho que, nos temas que foram falados, e também, em nome do Marcelo Mafra, gostaria de agradecer a Sobena pelo convite à ANP de poder expor as expectativas do órgão regulador brasileiro em termos de segurança. Então, muito obrigado, e vamos lá. São 4 tópicos que eu vou falar, um pouco da abordagem da ANP em relação à segurança operacional nas plataformas. Eu entendo que um grande acerto do modelo regulatório da ANP no Brasil é poder deixar que as empresas tragam as suas culturas, seja de onde elas forem,
nos seus processos de gestão e aí de integridade, por exemplo, e não se constituir num modelo regulatório que impedisse barreiras tecnológicas, né, que impedisse avanços tecnológicos, que se constituísse numa barreira para isso. Então, acho que isso foi um grande acerto, e como que isso se deu, o modelo regulatório não é prescritivo, ele é baseado em desempenho, e a gente fala, então, de sistemas de gestão. Nós temos regulamentos para cada tipo de instalação do EIP. Nós vamos focar aqui hoje no SGSO, no Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, válido para sondas e para plataformas de produção. Tá bom? Então, vamos falar de auditorias nossas, nosso enforcement, nossas ações de auditoria em loco, como a gente aborda a questão dos incidentes, principalmente o que tem a ver com integridade, nossa abordagem sobre alertas e recomendações, e falar um pouquinho do regulamento que está em revisão. Então, como eu falei, né, modelo regulatório baseado em sistema de gestão, as nossas auditorias são planejadas, executadas, com essa ideia aí, vocês devem conhecer essa pirâmide, essa classificação de 1 a 4 da API RP 754, né, mais ou menos o que a gente busca durante as nossas auditorias, riscos maiores, né. A gente vê a identificação de riscos, para fazer a trilha da nossa auditoria, mas observando os possíveis desvios operacionais, a disciplina operacional, o desempenho do sistema de gestão, a fim de evitar que esses incidentes de menor consequência e de maior consequência ocorram. Então, nesses 11 anos de SGSO e nesses 9 anos de auditorias da ANP, cada vez mais a equipe tem planejado as suas ações com base no conhecimento da instalação a ser auditada. Até a escolha da unidade é baseada nesse conhecimento de risco de cada uma das unidades. A equipe tem feito uma imersão na sua auditoria sobre a gestão da operadora. Cada vez mais ela quer entender os processos, né, de cada empresa, a abordagem de cada empresa. E, no final das contas, com essa imersão, ter uma avaliação em relação aos objetivos que estão no modelo regulatório. O modelo regulatório, então, o sistema de gestão, ele dá objetivos que os operadores têm que alcançar. Ele não vai dizer como fazer isso. Aí cada empresa vai ter a oportunidade de definir seus próprios processos, mas para alcançar aqueles objetivos que estão lá na regulação. Hoje nós temos aí, então, um total de 500 auditorias, mais do que isso já, né? E cerca de 6 mil não conformidades lavradas durante essas 500 auditorias. Isso só no mar. O Fanara falou a questão do aprendizado e do atendimento à regulação, né? Que isso as empresas têm buscado cada vez mais, chegou até a mencionar que é uma questão ética, mas, de fato, a gente tem buscado, a gente tem visto, né, observado que esse compliance tem aumentado, né, em termos de não conformidades lavradas desde 2000, interdições e não conformidades e autos de infração lavrados, a gente vê que ali em 2014, 2015 houve um pico, mas acho que a gente entende que com essa abordagem da ANP mais próxima dos operadores, permitiu também que o nível de compliance aqui fosse um ponto de inflexão, né? A coisa mudou. Aqui também acho que tem a ver com um importante acidente que ocorreu no Brasil, né, do FPSO Cidade de São Mateus, foi um marco. Então, acho que os operadores também, isso influenciou bastante a postura dos operadores em relação às suas instalações em termos de segurança. A taxa de cobertura, né, então, cada vez mais a ANP se fazendo presente nessas instalações. Então, vejam que, embora a ANP esteja mais presente hoje, a gente tem visto as empresas com menos não conformidade, menos desvios. Então, essas coisas combinadas dão uma grande ideia de que as empresas realmente estão querendo buscar a melhoria dos seus processos de gestão para deixar suas instalações seguras. Bom, aí alguns dados em relação às não conformidades, né?
uma tendência que a gente tem visto, além da redução do número de não conformidades durante a auditoria, é a troca de não conformidades graves que existia lá em 2014 por uma quantidade de não conformidades mais leves agora. Então, esse também é um outro dado que a gente entende que é um bom aprendizado das empresas, que elas têm melhorado seus processos. Em termos de integridade, esse é um dado bastante importante aqui para o evento, é a questão de que muitas dessas não conformidades, se a gente olhar o histórico, elas têm relação com a integridade. E já quando a gente falar de incidentes, vocês vão perceber da relevância dessas não conformidades, da importância de que os operadores realmente usem essas não conformidades como uma observação de um ponto de melhoria necessário no seu sistema de gestão. Para sondas marítimas, a gente não vê essa troca tão clara de não conformidades graves por leves, mas a gente vê a mesma redução do número de não conformidades. E do mesmo jeito que ocorre para plataformas de produção, ocorre para sondas marítimas, né? Em termos de integridade, a quantidade de não conformidades ainda é elevada, né? A gente vê no histórico que para sondas marítimas, vamos dizer assim, a prática de gestão de integridade, ela é a prática que mais teve não conformidades ao longo das auditorias da ANP. Bom, esse é um ponto, vamos dizer assim, nas auditorias que é ali o enforcement, né? A gente está lá a bordo das instalações, fazendo aquela imersão nos processos de gestão dos operadores e identificando pontos de melhoria para ajudar a indústria a ter disponibilidade no seu negócio, né? Segurança é disponibilidade para o negócio, e evitar que acidentes como Cidade de São Mateus voltem a ocorrer. E dentro do escritório, a gente tem tido uma nova abordagem em relação aos incidentes também. A gente tem uma boa base de dados, então, de incidentes ocorridos nas plataformas. A gente tem um sistema que a gente chama de CISO, incidentes, onde os operadores reportam os dados de incidentes ocorridos em suas instalações. Desde sua criação, a gente tem mais de 12 mil incidentes nessa base de cadastrados. A gente tem acompanhado de perto, então, os incidentes de maior gravidade e utilizado esses incidentes como fonte para planejar as nossas auditorias. Bom, alguns operadores, eu vi que tem uns aí, já reconheci alguns, eles já devem saber que nós temos feito essa abordagem do escritório, alguns devem ter recebido ligações, e a gente tem feito isso de forma reativa, né, porque um incidente ocorreu, mas a gente acredita que essa abordagem mais célere, rápida, de tentar entender por que aquele acidente ocorreu e como operador, o que ele está fazendo para continuar suas operações, ainda que aquele incidente tenha ocorrido. Então, quais são as ações que o operador adotou imediatamente, o que ele está fazendo em termos de investigação, como que está o controle dos processos dele a bordo, assim que o incidente que a gente entende, a gente tem critérios para isso, que a gente entende que seja de maior potencial, tenha ocorrido, a gente faz essa abordagem. Bom, dessa base de dados, né, de incidentes, a gente pode observar que as causas dos incidentes, elas estão aí na distribuição, em termos de integridade, é notório como que a gestão da integridade é importante para evitar incidentes, né? Então, daquela mais de 12 mil incidentes, 4.800 são com causas em gestão de integridade. Quando a gente olha para os incidentes, para os acidentes, já no caso, que houve fatalidades,
esse número essa causa já não é a maior, né? Aqui a prática de gestão 17, que é a maior, é a questão de práticas de trabalho seguro, a 15 procedimentos, então a gente vê muito a questão de procedimental, né? Aborda, isso é importante. Então, por isso, volto à apresentação do Fanara, quando fala de pessoas capacitadas, de processos bem definidos, in place, a importância disso, a importância de ter uma boa gestão de integridade para evitar fatalidades. E uma importância da prática 13 de integridade também para evitar ferimentos graves. Também ainda é uma das práticas que serve como causa para acidentes em que há ferimentos graves. Incidentes onde houve perda de contenção, né? Então, aí está a distribuição de causas e a prática 13 de integridade, especificamente esses requisitos do regulamento, 13.3.3, 13.2.1, que é a questão de performance de sistemas e equipamentos, ter procedimentos bem documentados, elaborados de manutenção, inspeção e teste, ou atender recomendação, normas, padrões e procedimentos. No Brasil, um dado que o Marcelo Mafra tem chamado a atenção é a questão da perda de contenção de gás, especificamente. Isso é uma tendência no Brasil, só tem aumentado. Então, eu quero realmente concordar com o nosso amigo que trouxe uma visão de investimento de manutenção, de investimento de capacitação de pessoas, para evitar, para a gente, no Brasil, fazer com que essa linha verde passe a diminuir, né? A nossa expectativa é que essa perda de contenção de gás seja reduzida realmente com investimento, com capacitação das pessoas, com inovação, com tecnologia. Em termos de princípios de incêndio, está aí também despontando a prática de gestão de integridade como uma das causas mais importantes ou mais recorrentes para que haja princípios de incêndio. Então, a evolução de princípios de incêndio em plataformas de produção ou sondas marítimas, vocês podem ver que em sondas só tem piorado ano a ano. Plataformas de produção parece ter estagnado, mas não quer dizer que isso seja bom, né? Então, uma melhoria, né, uma necessidade dos operadores terem um melhor olhar para a integridade das suas unidades, para tentarmos, em conjunto, reduzir esses números. Outro ponto, um dado que a gente acompanha lá, a questão de falhas de BOP, né, para sonda em uso em sondas marítimas, também só tem elevado. É importante olhar com cautela esse dado também, porque, na verdade, essa abordagem que a ANP tem feito mais próxima dos operadores também, a gente tem sentido que uma elevação desses dados é reflexo de um compliance maior. Então, os operadores estão reportando seus incidentes melhor agora. Está todo mundo sendo transparente. Então, talvez aqui houvesse menos entendimento sobre o reporte de incidentes, aqui haja mais e permitir um compliance maior, mas também temos que olhar que só compliance não ia elevar tanto assim essa base de dados, né, esses índices. Bom, agora que a gente falou da importância da gestão de integridade para evitar incidentes, acidentes e manter a disponibilidade das suas unidades, aqui vão algumas ações da ANP que são mais de disseminação do conhecimento, né, que são os alertas e as recomendações, que vocês encontram tudo no site da ANP disponível. Bom, então o que são alertas e o que são recomendações de investigação? Alertas de segurança, eles são apenas comunicados mesmo. Então, a gente deixa lá no site
um exemplo de um acidente importante, as possíveis causas, como evitar. Então, para quem conhece aí o beacon do CCPS, tem mais ou menos aquela cara, é um safety alert mesmo. E fica lá disponível para os operadores tomarem conhecimento, a gente poder divulgar, de repente, um incidente que ficou dentro de uma empresa, divulgar, sem dizer empresa, sem dizer unidade, a questão mesmo é o conhecimento, poder divulgar isso para toda a indústria. Em termos de recomendação de investigação, vai além da disseminação do conhecimento, aí a gente entende que são ações complementares que as empresas devem tomar para melhorar seus sistemas de gestão. Então, caso não tenham implementado, vão ter que implementar. Então, elas têm um caráter obrigatório, as recomendações de investigação. Então, elas são um pouquinho diferentes dos alertas de segurança. De onde vêm essas recomendações de investigação? Então, são investigações realizadas pela ANP quando entende que tem que investigar um acidente. Então, a gente tem critérios também para quando o operador sempre investiga seus acidentes, mas a ANP investiga alguns deles, os acidentes maiores. Então, desses incidentes, o resultado dessa investigação geram-se recomendações que são passadas para toda a indústria, não só para o operador onde teve o incidente. Então, estão aí, os exemplos nós temos hoje, são esses 4. Então, tem um monte no forno, mas tem esses 4 lá no site. Todos eles, se vocês forem ver, têm a ver com gestão de integridade. Todos eles. Então, teve problema de corrosão sob tensão por causa do CO2, um risco cada vez mais presente nos campos do pré-sal. Gerenciamento da disponibilidade de proteção passiva. Me parece que isso, ao longo do tempo, essa barreira de segurança chamada proteção passiva contra incêndio foi cada vez mais menosprezada ou esquecida. Então, está lá a ANP para relembrar a importância dela. Falha da torre do flare. Então, nós tivemos um flare de um FPSO recente com uma trinca. Vocês podem tomar conhecimento melhor dos detalhes do porquê que isso aconteceu lá nesse Safety Alert. E uma descida descontrolada de um sistema de elevação por falha no guincho de perfuração. Então, todas aí têm caráter de gestão da integridade. Enquanto as recomendações de investigação, também os nossos relatórios de investigação estão todos disponíveis no site para leitura, para aqueles que não querem investir um tempo lendo tão detalhadamente, tem resumo executivo, aquela leitura mais fácil, tem tabelas só com as recomendações, então tem tudo mastigadinho para vocês absorverem essa informação. E sempre que tiverem um comentário de como melhorar também, por favor, estamos abertos para poder produzir as melhores informações para a indústria. Então, também trouxe alguns casos assim que a gente investigou, soltou o relatório mais recente, não que o incidente tenha sido recente, mas que o relatório tenha saído mais recentemente. Trouxe alguns casos que têm a ver com... enquanto o Fanara falava e mostrava aquele slide das barreiras e das camadas de proteção, eu falei, nossa, os slides que eu fiz têm exemplo para tudo. Então, tem exemplo, toda aquela camada de proteção tem exemplo de investigação de um acidente que ocorreu uma falha em uma daquelas camadas de proteção aí. Então, não sei se vocês vão lembrar de todas, mas está aí, dreno aberto, tinha lá sistema de drenagem. Elementos críticos no sistema informatizado de gerenciamento de integridade. Então, no sistema tinha elemento crítico sem plano de manutenção cadastrado no sistema informatizado. Então, nunca era feito a manutenção. Navios convertidos, sem respeitar critérios de projeto. Tinha lá uma camada de proteção via critérios de projeto e a filosofia de segurança que envolve a manutenção. Essa é uma questão que eu vou voltar daqui a pouco, que tem a ver com extensão de vida útil. Eu quero tocar nesse tópico um pouco melhor com vocês. Bombas alternativas sem proteção, intertravamento, alarme. Também uma camada de proteção que estava lá no slide do nosso colega Fanara. Planos de manutenção
ou periodicidade erradas para sistemas de alívio, alarme intertravamento, outra camada de proteção que estava lá no slide do Fanara. Hoje, isso aconteceu na cidade de São Mateus, né? Fabricação de peças a bordo, devido a diversos fatores, né, como gestão de estoque, critérios de projeto onde era difícil encaixar uma determinada raquete, então foi produzida uma raquete improvisada. Mas essa é uma questão que, depois de Cidade de São Mateus, a gente viu que ela acontece com regularidade em diversos operadores, em diversas unidades. Fabricação de peça a bordo. E aí tem peças, estou falando peças, existem elementos estruturais, ou raquetes, ou existem peças que exigem um certificado de qualidade, né? Então, você não se fabrica uma peça assim, de qualquer jeito, né? Mas me parece que, para resolver os problemas a bordo, às vezes, numa ânsia de querer dar continuidade às suas operações, isso tem acontecido. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente passou por uma auditoria aí recente, em que a gente viu isso acontecendo ainda. Os operadores precisam tomar cuidado com isso. Pode parecer simples o que eu estou falando, mas não é. Gerenciamento de mudanças e reposição e instalação de peças também. Você vai trocar uma bomba, você vai trocar um equipamento, você vai trocar ou vai instalar um novo equipamento, e você faz isso com um equipamento distinto da especificação que estava lá no projeto. Isso me ocorre com certa frequência. Cuidado, né? A confiabilidade, a integridade, os planos de manutenção, as recomendações do fabricante, provavelmente são todas diferentes daquela que vocês tinham um equipamento anterior. Bom, então, alertas e recomendações em relação à integridade, falamos da sua importância também. E queria comentar um pouco com vocês a questão da revisão do nosso modelo regulatório, que está acontecendo, e tem previsão para terminar no final do próximo ano. Ou seja, no final do próximo ano teremos um novo regulamento. Então, o que será esse novo regulamento, que é o Sistema de Gestão de Segurança Operacional? Nossa meta é que ele deixe de ser só para unidades marítimas, sondas de plataformas de produção, mas que também valha para instalações submarinas, dutos e instalações terrestres. Obviamente, em termos de segurança, ele vai continuar sendo o objetivo maior dele, proteger a vida humana e o meio ambiente. Vai continuar atingindo os operadores, tanto de instalação, os de contrato e os fornecedores, mas ele vai ser, então, um referencial para todos os outros regulamentos da Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente. O que quero dizer com isso? Hoje nós temos um regulamento específico para o sistema submarino. Hoje nós temos um específico para dutos, outro específico para terrestre, e um para esses dois. O novo SGSO vai falar de tudo. O Mafra gosta da ideia do guarda-chuva, então ele vai funcionar como um guarda-chuva, dando requisitos gerais para todas essas instalações, mas esses regulamentos vão continuar, a princípio, existindo. Eu não botei aqui também, mas teria aqui a questão do poço, né, que é o SGIP, o Sistema de Gestão de Integridade do Poço. Nesse novo regulamento, eu tentei lá pensar do nosso projeto alguns potenciais tópicos que tivessem a ver com integridade. Eu queria falar dois especificamente com vocês, que é a extensão de vida e a cessão de direitos. E tem muito a ver com o que o nosso amigo trouxe sobre as potencialidades do mercado brasileiro nos campos maduros, né? A gente tem visto movimentos de cessão de direito, trocas de operadores, e a gente tem visto... Na verdade, a gente sofreu uma grande experiência, né? Foi passada num workshop, não é novidade, com a PetroRio, quando ela assumiu a operação, e isso fez com que a ANP melhorasse em termos de avaliação da cessão de direitos em termos de segurança. Então, a gente viu essa cessão de direitos. Hoje, como a gente está prevenindo isso? Os operadores têm que demonstrar para a ANP
que estão passando os dados, o histórico de manutenção, por exemplo, do operador antigo para o operador novo. Pasmem, isso não ocorreu. Então, assim, esta seção de direitos ela vai ser olhada com muito cuidado nesse novo regulamento, talvez tendo alguns requisitos prescritivos, sim, a gente ainda não sabe, mas para induzir os operadores a fazerem esse movimento sem esquecer da segurança. Essa questão de cessão de direitos também, acho que isso talvez seja natural do ser humano, mas numa empresa isso não pode acontecer, é a abordagem que as companhias têm a respeito das suas operações, da sua instalação. Que uma vez que é decidido desinvestir de alguma instalação, assim, o nível de manutenção, já que eu sei que aquilo daqui a pouco vai ser para outro operador, seria natural do ser humano, mas não pode ser da companhia, que as questões de integridade sejam esquecidas, para deixar para o próximo. Então, a ANP está aí para auxiliar que a integridade não seja esquecida. E isso deve vir, de alguma forma, para o regulamento. E sobre extensão de vida útil, a gente também trouxe nos slides dele muito bem, muitas unidades em campos maduros e muitas muito antigas, né? Isso nunca foi tratado de forma, acho que, clara no nosso regulamento. Então, a gente fala de gestão, de integridade e tal, mas a gente tem pensado que as instalações precisam de um programa específico para extensão de vida, né? Pensar o envelhecimento das suas instalações de uma forma integrada, de uma forma organizada, em termos de obsolescência de equipamentos, em termos de conhecimento do pessoal. Então, se uma instalação que foi construída na década de 70 e opera até hoje, com certeza as pessoas que estão operando lá não participaram do projeto, estão trabalhando com tecnologias que talvez eles nem tenham aprendido na universidade, ou num curso técnico, ou em qualquer outro lugar. Então, em termos de conhecimento, obsolescência e integridade em si dos equipamentos, né, da tecnologia. Então, a gente pretende estabelecer alguns itens para um programa específico de extensão de vida útil. Isso como benefício para o operador, para ele entender os riscos da unidade dele, né? A gente não estabelece nada no nosso regulamento para a ANP. O regulamento é completamente voltado para os operadores, para auxiliar os operadores a gerirem os riscos. Então, a gente entende que a gente precisa dar esse auxílio aos operadores ao induzir eles a estudarem melhor os riscos do envelhecimento de suas unidades. Bom, a gente está nesse processo de revisão e ele não acontece só internamente, muito pelo contrário, a gente tem feito questão de ouvir. Hoje no site da ANP, para quem quiser, existe um formulário que você pode preencher e comentar o regulamento, dar sugestão de forma organizada. A gente deixou disponível durante um período, né? A gente tinha dado um período para forçar as pessoas a comentarem, mas o formulário ainda está lá. Para quem quiser participar e mandar para a gente, você pode contribuir com o nosso regulamento, com a revisão desse regulamento. Então, nesse período, a gente recebeu cerca de 813 comentários dos mais variados atores, então, dos próprios servidores da ANP, que estão lá todo dia auditando, e, às vezes, querem esclarecer algo melhor, veem que o operador não entende algo que está escrito no regulamento, o que deveria ser entendido. Diversas associações comentaram, sindicatos, os próprios operadores e consultorias, pessoas físicas. Então, você pode comentar lá como empresa, como indivíduo, como técnico, anonimamente. Mandem sua contribuição, por gentileza. Bom, dessas sugestões recebidas, eu queria mostrar para vocês que a terceira maior foi a prática de gestão de integridade. Só perdeu aí para identificação e
e análise de riscos, e para a questão das disposições gerais, onde a gente coloca muitas definições ali nas disposições gerais. Todo mundo querendo que seja melhor esclarecido algumas terminologias e tal. Mas a questão da integridade em si, então você vê o estilo das sugestões para o regulamento. Na questão da integridade, as pessoas estão... 58% dos comentários feitos para a prática de gestão de integridade são para inserir novos requisitos. Olha, está faltando, vou dar um exemplo, falar sobre gestão de estoque. 39% são para modificar aqueles requisitos que estão lá. E aí, essa questão que eu estou dizendo de clarificar melhor o regulamento, deixar ele melhor redigido, talvez. E 3% pedindo para excluir alguns requisitos, que entendem que não faz sentido aquele requisito estar lá. Certo? Mas, aqui eu queria trazer essa forma que eu estou dizendo que há uma publicidade, a gente quer a participação de todos. Também, se vocês operadores, eu sei que alguns já estão bastante engajados nas suas associações, também é um meio de fazer. Então, nós temos hoje, contribuindo ativamente conosco, o IBP, a Abespetro, a Abrisco, que é uma sociedade técnica como essa também, CCPS e a ABPIP. E aí a Sobena está convidada também, né, seus integrantes, seus sócios, a contribuir conosco também. Esse é um slide que o Mafra tem reforçado também, eu trouxe, tem a ver um pouco com um dos últimos slides do Fanara, da questão que ele fala de que um elemento só daquele tripé dele lá não funciona, que a coisa é conjunta. Então, também, não adianta ter o melhor regulamento, não adianta só olhar, ficar estudando boas práticas, não adianta lá fazer o enforcement, fazer só as auditorias a bordo, também não adianta isoladamente só inovar em novas abordagens, né? Comentei dos incidentes, das recomendações, dos alertas, os próprios operadores inovando em tecnologia. O Mafra diz que, e eu concordo, tem que haver integração cada vez maior entre a indústria e o órgão regulador, né, assim, para alinhar expectativas. Então, só isso, só essa integração no que tange a segurança vai fazer com que essa cultura de segurança seja permeada, mantida, melhorada entre todos os atores. Tá certo? Eu queria novamente agradecer a atenção dos senhores e o convite feito pela Sobena. Espero ter passado o recado aí da ANP. Qualquer dúvida, podem fazer contato hoje ou por e-mail. Muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, a gente vai agora ter um pequeno intervalo para o café, depois retornamos. Oi? Não está aqui. Nós vamos a um pequeno intervalo para o café, vão ser conduzidos vocês cerca de 15 a 20 minutos, depois vamos continuar e ao final vamos ter então um painel aí com perguntas e respostas, ok? Na parte da manhã.